Olá, eu sou Silvia Nicolau e está começando a terceira aula do curso gratuito de Copos da Felicidade. Aqui você aprende a preparar passo a passo essas delícias e também como precificar, vender e divulgar. Mas atenção, esse curso é sequencial, então se você não assistiu às aulas anteriores, eu sugiro que você pare agora, clique nesse link ou então nos links que eu deixei aqui abaixo do vídeo das aulas 1 e 2. E eu posso te garantir, vai valer muito a pena acompanhar o curso todo na íntegra, porque aqui nós não falamos só de receitas, é muito mais que isso. O curso foi feito para quem quer ganhar dinheiro com a venda de copos da felicidade. E para recapitular o que nós fizemos nas aulas 1 e 2, eu ensinei a fazer o copo da felicidade sabor napolitano, ensinei também o sabor churros. Falei ainda sobre a importância da manipulação segura dos alimentos, do mise en place, a importância da padronização na montagem dos copos. Falei ainda de embalagens, de utensílios e mostrei como fazer bem direitinho o preço de venda dos seus produtos para que você tenha lucro. Nessa aula eu vou ensinar o copo da felicidade sabor brownie com creme de avelã e chantilly. Vou falar ainda de vendas e de divulgação. E é pela divulgação que nós vamos começar essa aula agora. Hoje em dia, com a facilidade de utilizar as redes sociais, a divulgação, a propaganda ficou muito mais fácil e acessível para todas nós. Para fazer essa divulgação, você vai precisar de imagens, de boas fotos, porque são elas que vão atrair a atenção do seu cliente. Agora, tem que ser as suas fotos. Não é correto nem é ético ficar copiando as fotos dos outros. Agora, antes de começar a fazer essas fotos, tem alguns detalhes, alguns assuntos que são muito importantes, que merecem a sua atenção e que têm que ficar muito bem definidos. O primeiro deles é o seu cardápio. Você só vai fotografar aquilo que de fato você vai vender. Então, é importante que você defina em primeiro lugar o seu cardápio, ou seja, escreva mesmo detalhe quais são os sabores que você vai colocar à venda. Agora, escolhido o cardápio, você vai começar a pesquisar na sua região se todos os ingredientes são fáceis de encontrar e se tem mais de um fornecedor para um determinado produto para que você nunca fique na mão. Se tem algum ingrediente que na sua região é difícil de encontrar, como por exemplo, na minha região eu não encontro morangos frescos, então você não vai colocar o copo napolitano com a decoração de morangos, né? Você pode escolher outros sabores que fiquem mais fácil para uma produção diária. A mesma coisa se aplica às embalagens. Não é porque eu usei essa embalagem que você tem que usar igual. Você tem sempre que respeitar e que comprar aquilo que é fácil de encontrar na sua região, até porque isso tudo vai impactar no preço. Definidos esses assuntos, o próximo passo é treinar. Isso mesmo, treinar. O treinamento é importante por vários motivos, mas o principal deles é que você vai se sentir mais segura no dia que tiver uma encomenda. Outra coisa, você vai ter a possibilidade de validar as receitas. E o que é isso? É provar aquilo que você está preparando, provar as misturas, as combinações e fazer as modificações que você julgar que forem necessárias. Então, esse treinamento serve para várias coisas. Então, você vai provar, você vai montar o copo, padronizar as camadas, anotar tudo na sua receita. Lembra como eu fiz as camadas direitinho, pesando? Na segunda aula eu mostrei pesando todas as camadas, as quantidades. Então, tudo isso você pode validar no momento do treinamento. Outra coisa importante é que no final de tudo isso você vai ter o copo pronto. E é esse copo que você vai utilizar para fotografar, para criar um acervo bem bacana para postar nas suas redes sociais. Sobre essa fotografia, eu quero te dar algumas dicas. Separei aqui alguns elementos para você ver como fazer uma foto bem bonita de um jeito fácil e usando o seu celular. Não precisa de nenhum equipamento especial. Então aqui eu tenho um papel colorido. Você pode procurar nas papelarias como o Color Set, tem todas as cores. Isso para a gente fazer um fundo infinito, para que não apareça toda a nossa cozinha na fotografia. Então a gente coloca o papel sobre a mesa, você pode fazer isso numa parede para que fique mais fácil de prender o papel, aí você consegue fazer sozinha. Isso para que a gente tenha essa curva, sem ângulo. E aí aqui a gente vai colocar o copo.
Agora, a gente pode usar outros elementos para deixar a foto ainda mais bacana. E aí eu separei aqui, por exemplo, um joguinho americano, bem rústico, que a gente poderia utilizar assim, para aparecer só a pontinha. E poderia utilizar também, esse aqui eu gosto muito porque tem várias estampas, é papel para scrapbook. Eles geralmente têm duas estampas, olha lá, uma de um lado, outra do outro, que imita madeira, olha que bonito. Então aqui também a gente poderia colocar o copo aqui e fazer a foto. Vamos ver como é que isso fica? Então aqui eu já tenho o primeiro clique. Agora eu vou trocar o fundo para você ver que a gente consegue fazer um acervo de fotos bem grande. Aqui já temos então mais um clique. Agora, para sua foto ficar perfeita, capricha na iluminação. Isso pode ser feito com iluminação artificial, como eu tenho aqui, ou ainda pode ser feito do lado de fora da sua casa, porque a iluminação natural, a luz do sol, deixa a foto perfeita. Aí é só posicionar o seu celular, fazer bem direitinho o foco e fazer o clique. E tem uma outra dica que é o que os fotógrafos chamam de foto humanizada, que é quando a gente deixa a mão aparecendo. Então, você pode fazer a foto, pedir para alguém que está com a unha bem bonita segurar o copo para você, com a sua etiqueta da propaganda aparecendo bem, e aí sim, capricha no clique. Nesse tipo de foto, é importantíssimo fazer o foco no produto. E agora que eu já te dei várias dicas sobre como fotografar e divulgar os seus produtos, é hora de começar a preparar o terceiro copo da felicidade do nosso curso, que é o sabor brownie com creme de avelã e chantilly. Eu vou iniciar pelo preparo do brownie. E para essa receita eu vou utilizar uma xícara de chá de chocolate meio amargo picado, 120 gramas, 3 colheres de sopa de manteiga ou margarina sem sal, 45 gramas, 2 ovos, uma xícara de chá de açúcar, que são 180 gramas, uma colherinha de chá de essência de baunilha, 3 ml, 3 quartos de xícara de farinha de trigo, 105 gramas, 4 colheres de sopa de chocolate em pó 50%, 28 gramas. Já preparei aqui a forma untando com manteiga e polvilhando com o mesmo chocolate em pó que eu utilizei aqui, os 50%. Não precisa se preocupar em anotar os ingredientes, porque a receita está aqui abaixo na descrição do vídeo. Eu vou dar início misturando aqui dentro de uma tigela o chocolate e a manteiga. Vou aquecer no micro-ondas por 1 minuto com o objetivo de que essa manteiga comece a derreter e o calor da manteiga derrete o chocolate. Então 1 minutinho já é o suficiente. Se você não quiser fazer no micro-ondas, faça no fogão em banho-maria. Prontinho, agora é só mexer até o chocolate dissolver. Então, só 1 minutinho, potência alta. E a gente já tem um creme de chocolate. Então, vou reservar, porque ele está morno. E vou fazer a outra etapa dessa massa. Então, vou reservar esse, pegar uma outra tigelinha, colocar os ovos e o açúcar. Vou misturar até que os ovos percam um pouco a viscosidade. Aqui ainda está bem viscoso, então vou continuar mexendo. Aí o açúcar dissolve também um pouco e a mistura fica um pouco mais líquida. Aqui já é o suficiente. Já vou juntar aqui também a baunilha. E misturar os ovos com o creme de chocolate. Por fim, vou peneirar a farinha de trigo, o chocolate em pó e misturar bem. Massa bem misturada, agora é só transferir para uma forma. Essa minha retangular, ela tem 17 por 25, como eu disse, ela já está untada com manteiga e polvilhada com chocolate em pó. Vou assar no forno pré-aquecido a 180 graus
por 20 minutos. E é característico, é normal que para essa massa de brownie se forme por cima, depois de assado, uma casquinha. Isso é comum e acontece por causa da quantidade de açúcar contida na massa. Além do açúcar refinado que eu utilizei, ainda tem também o açúcar do chocolate. Para adiantar, já vou começar o preparo do primeiro recheio, que é o creme de avelã. Para isso eu separei 250 gramas de chocolate meio amargo, que eu piquei e coloquei dentro dessa tigela. E aqui eu tenho 200 gramas, que é uma caixinha, de creme de leite. E mais 1/3 de xícara de avelãs torradas, sem a pele e trituradas. Aqui tem 35 gramas. O preparo desse creme é bem fácil. Eu vou misturar o creme de leite com o chocolate e vou levar ao micro-ondas por 1 minuto em potência média. Lá no aparelho micro-ondas, o que vai acontecer é que o líquido vai aquecer e o calor do líquido vai derreter o chocolate. Por isso é tão rápido. Prontinho, agora é só mexer bem para dissolver algum pedacinho de chocolate que ainda não dissolveu. E agora que o creme está bem lisinho, eu vou juntar as avelãs picadas. Agora eu vou levar esse creme para a geladeira e quando ele estiver bem geladinho, eu vou bater na batedeira. Assim, ele vai ficar mais leve e um pouco mais clarinho. Para o segundo recheio, que é o chantininho, eu separei uma caixinha de creme para chantilly, que são 200 ml, 1/3 de xícara de leite em pó, que são 40 gramas, e 1/4 de xícara de leite condensado, 60 ml. Esse creme é assim, eu comprei na caixinha, você encontra também caixas grandes de 1 litro e tem várias marcas. Aqui a caixinha inteira, né, usei os 200 ml, que depois de batido fica com um bom volume. Vou só colocar o creme gelado na batedeira, isso é muito importante, isso é uma orientação do fabricante, que a gente bata sempre esse creme geladinho. E vou juntar aqui na batedeira o leite em pó, bem fácil de fazer o chantilly, e o leite condensado. Bater até chegar ao ponto de chantilly. Aqui o chantilly já está pronto, vou deixar nesse ponto bem levinho, porque fica bem gostoso para comer também. E enquanto eu preparava os recheios, o brownie já ficou pronto. E olha lá a casquinha que eu falei que ia se formar. E agora ele precisa esfriar para dar início à montagem. Enquanto isso, eu quero falar com você sobre vendas, porque não adianta nada um montão de receitas boas se você não souber vender. É com a venda que você ganha dinheiro. O processo de vendas acontece assim. A gente tem que oferecer para várias pessoas para que uma faça uma encomenda. Imagine só, uma loja de sapatos, quantas pessoas entram só para dar uma olhadinha até que uma de fato decida comprar? Na nossa área, quem trabalha com eventos, quantos orçamentos a gente tem que fazer até que uma noiva feche uma festa? Pois bem, isso é normal, acontece com todas as empresas e com você não vai ser diferente. Então, é muito importante que você não desanime quando receber um não como resposta. Lembre-se que em algum momento alguém vai dizer sim. E quando chegar a hora de entregar a encomenda, faça o seu melhor, capriche. Porque um cliente satisfeito, ele volta, compra de novo e ainda sai fazendo uma propaganda boa, a tal da propaganda boca a boca. Agora, não adianta só postar fotos bonitas nas redes sociais e achar que as encomendas vão cair do céu. As redes sociais são a nossa vitrine, elas servem para expor o produto. Quem tem que fazer a venda é você. Agora, se você está começando e ainda não tem clientes, faça assim. Pegue papel e caneta e comece a anotar as pessoas que você já conhece e para quem você poderia oferecer os seus copos da felicidade.
Já aproveita e descarta aquelas pessoas que você sabe que vão pedir fiado. Essas não servem para sua lista. Liste também os lugares onde você pode oferecer. Então, por exemplo, os seus vizinhos, os seus parentes mais próximos que moram perto de você, que você poderia entregar, lugares, empresas onde o seu marido, o seu filho trabalha e assim por diante. Depois é partir para a ação. É preciso pensar em como se comunicar com essas pessoas. Você pode anotar também. Você consegue falar com elas por telefone, por WhatsApp, pelas redes sociais dela ou até mesmo pessoalmente. Por exemplo, seus vizinhos. Às vezes é muito mais fácil falar com eles pessoalmente do que mandar uma mensagem. Vou pensar, por exemplo, na empresa onde o meu filho trabalha. É um lugar onde eu não conheço diretamente as pessoas, mas eu sei que é um lugar onde tem grande potencial de venda. Então eu posso pedir para o meu filho falar para os colegas de trabalho dele que a mãe dele faz os copos da felicidade. E assim a gente começa a comunicar essas pessoas da sua lista que você tem os melhores copos da felicidade para vender. Ah, mas aí vem a vergonha de vender. Eu sei bem como é, porque eu também já fui muito tímida. Mas para resolver isso eu tenho uma dica para te dar. Tenha muito claro qual é o seu objetivo, qual a sua motivação para levantar todos os dias e trabalhar. A minha motivação, quando eu comecei a trabalhar com confeitaria aos 19 anos de idade, é que eu tinha um filho recém-nascido para criar sozinha. Depois, com o tempo, com os filhos criados, os meus objetivos mudaram. Eu queria conquistar a casa própria, eu queria voltar a estudar e aos poucos, trabalhando todos os dias, eu fui conseguindo. E eu tenho visto muitas das minhas alunas conquistarem os seus sonhos também. Eu quero que você compartilhe comigo qual é o seu objetivo. Escreva aqui nos comentários que eu vou gostar muito de saber. Está desempregada, está com contas atrasadas ou precisa de um trabalho que possa ser feito dentro de casa? Então você está no lugar certo. Por quê? A confeitaria nos proporciona isso. Eu não trabalho com outra coisa desde os 19 anos de idade. Então, sim, a confeitaria, a venda dos copos da felicidade são um excelente negócio e podem trazer para você essa renda que você tanto precisa. Agora, se o problema é que você tem medo de levar o não, eu tenho uma outra dica. Estude as respostas. Isso mesmo, como em uma prova. Se você estuda as respostas, fica mais fácil na hora que o cliente der uma desculpa para não comprar o seu copo da felicidade. Quer ver como fazer isso? Eu estudei respostas para as 4 principais desculpas que as pessoas dão para não comprar. A primeira delas é muito grande. A minha resposta é: eu tenho uma versão menor. Esse tem 500 gramas, mas esse tem 120 gramas. Se a pessoa disser, é muito caro. Esse aqui, o preço dele está relacionado a um pote de 500 gramas, mas eu tenho a versão menor e mais barata. Se disser, muito doce, eu vou dizer que as minhas receitas são bem balanceadas. Pode comprar que eu tenho certeza que você vai adorar. E se a desculpa for que não gosta desse sabor, eu tenho uma carta na manga, eu tenho outros sabores. Viu só? Não é difícil, é só você se preparar para contornar essas desculpas e as vendas vão acontecer, você vai ver. E para te ajudar na questão da variedade de sabores, eu tenho uma apostila com mais de 75 receitas, entre massas, recheios, coberturas. É uma apostila digital com um acervo que você pode confiar e consultar toda vez que o cliente te pedir um sabor que você nunca fez. E quem compra a minha apostila conta com todo o suporte e pode tirar as dúvidas diretamente comigo. Vou te mostrar agora algumas imagens dessa apostila para te deixar com água na boca. As receitas são descritas passo a passo, tem também as fotografias para que você tenha sugestão de montagem, várias dicas, rendimentos, validades, muitos sabores para incrementar o seu cardápio. Como você viu, essa é uma apostila de bolos no pote, mas as receitas são as mesmas que eu utilizo para a montagem dos copos da felicidade. Ela custa R$ 79,90 e assim que você finaliza a compra, o acesso é imediato. Para adquirir a apostila, é só clicar no link que aparece aqui em cima ou então no link que eu deixei aqui na descrição do vídeo. Esse é o investimento em você, no seu conhecimento, para que comece o seu negócio da venda de copos da felicidade com mais segurança, com receitas testadas e com o meu suporte.
Tudo isso por um preço bem acessível e em pouco tempo você vai estar lucrando muito com essas receitas. Se tiver qualquer dúvida sobre a compra, é só escrever aqui nos comentários que a minha equipe vai te ajudar. Bem, agora vou voltar para a produção, para a montagem do nosso copo sabor brownie. Então aqui eu tenho o chantininho, que eu já transferi para um saco de confeitar, eu só cortei a pontinha. Tem o brownie que já esfriou. Esse aqui é o creme de avelã que eu deixei na geladeira para ele ficar firme, porque agora eu vou finalizar ele batendo na batedeira, assim ele vai ficar mais levinho. Você pode usar desse jeito também que fica perfeito. Esse creme a gente chama de creme ganache. Aí eu vou bater, ele vai ficar um pouco mais aerado. Separei também como complemento do recheio mais uma xícara de avelãs torradas, sem a pele e picadas. Aqui tem mais ou menos 100 gramas. Então agora eu vou transferir o creme e deixar bater por alguns minutinhos. Olha só que creme bonito que ficou. Vou transferir também para um saquinho de confeitar e cortar a pontinha para facilitar a aplicação. Já o brownie você pode fazer como eu fiz nas aulas 1 e 2, onde eu usei a fatia de massa inteira, cortando do tamanho do diâmetro do copo. Ou então você pode fazer também cortado e até esfarelado. Se for cortado, eu sugiro que você faça pedacinhos, porque eles se acomodam muito bem lá dentro do copo. O que não utilizar da massa, você pode congelar. Essa massa ela dura 5 dias em temperatura ambiente e congelada ela dura até 60 dias. Então você pode fazer a massa toda, porque sempre sobra um pouquinho, e aí congelar e guardar para as próximas encomendas, porque às vezes a gente tentando fazer uma massa muito pequena, a receita pode não funcionar tão bem. Então a gente tem que fazer o mínimo possível, que é essa receita que eu passei para você, e o que não for utilizar, guardar ou até mesmo vender como brownie, né? Fatiado, vender como brownie mesmo, que essa receita é bem gostosa. Eu vou fazer a marcação no copo com o objetivo de manter a mesma padronização que eu tenho nesse primeiro aqui que eu montei. Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 camadas. Como o copo tem 12 centímetros, eu vou dividir de 2 em 2. Lembrando que essa marcação ela é opcional e ela pode ser feita só na primeira montagem, para que você tenha o padrão e consiga pesar, medir bem direitinho quanto vai de ingrediente em cada camada. A primeira, então, vou fazer com o chantininho, levando o creme até a primeira marcação e preenchendo. A próxima camada é de brownie, sempre levando bem encostadinho lá na borda, para que fique bem bonito na montagem. Lembrando que o primeiro que eu fiz com a massa inteira, então é opcional colocar inteira, colocar em pedacinhos. Vou polvilhar as avelãs, isso vai dar um crocante delicioso, bem marcante, aqui na composição do copo. Vou colocar agora uma camada do creme de avelã. E agora é repetir as camadas: chantininho, brownie, avelãs e creme de avelãs. Completar aqui no centro para ficar bem caprichado. Polvilhar com as avelãs e finalizar com o creme. Para complementar a decoração, eu transferi um pouco do chantininho para um saco de confeitar, agora com o bico 1M, e também alguns tabletinhos do brownie. Vou fazer uma pitanga bem grande aqui no centro e assim a gente vai ganhar altura, a decoração fica bem vistosa. E tá pronto, o copo com sabor de brownie, creme de avelã e chantininho.
Lembrando que com as mesmas receitas você pode montar do tamanho que quiser. Como você viu, nesse curso gratuito de Copos da Felicidade, eu ensinei esses 3 sabores, mas nós fomos muito além das receitas. Eu te mostrei direitinho como calcular o preço de venda e também como divulgar e vender os seus produtos. Esse conteúdo foi feito com muito carinho para que você tenha resultado. Então, agora é hora de você colocar em prática tudo que aprendeu comigo nessas 3 aulas, porque são as nossas atitudes, as nossas ações que mudam a nossa vida para melhor. E esse curso é seu, vai ficar aqui disponível para você rever quando quiser e quando precisar. Já quero aproveitar e agradecer a sua participação nesse curso e vou ficar aqui torcendo para que você faça muito sucesso com a venda dos Copos da Felicidade.